Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai terminar o assunto que são as monocotiledôneas. E aí eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a falar sobre o grupo das comelináceas. Então, a gente está no último grupo ali das monocotiledôneas. A gente vai falar sobre a ordem Poales agora. Então, na hora que a gente fala, a ordem Poales ela é formada por 17 famílias, cerca de 20 mil espécies, e essa é uma das maiores ordens dentro das monocotiledôneas e uma das maiores famílias. Aqui a gente tem um dos maiores números de representantes em número de espécies para as angiospermas de modo geral. Quais são as sinapomorfias para a ordem? Para a ordem, a gente tem corpos silicosos na epiderme. Dentro da ordem Poales, a gente tem uma família muito importante chamada família Poaceae. A família Poaceae é a família das gramíneas. Então, agora dá uma lembrada, assim, corpos silicosos na epiderme. O que significa isso? Lembra quando vocês estiverem entrando no mato, passando um capim, que a gente chama de capim navalha, aquele que chega a cortar? Corta porque tem impregnação de sílica na epiderme. Então, essa é uma característica importante e comum para todos os membros aqui dessa ordem. Os estiletes são separados, conados a fortemente ramificados. Lembra, o estilete está no gineceu. Então, eu tenho um único ovário e o estilete geralmente bifurcado ou trifurcado ou mais vezes divididos. Vocês vão ver lá no final, quando a gente mostrar algumas famílias ali dentro, que a gente tem um padrão de 2, de 3, de 6, se eu não me engano. A ausência das ráfides, então lembra, quem tem cristal de ráfide é lá do comecinho das monocotiledôneas basais com as aráceas. Elas que têm os cristais de ráfides. E a gente não tem nectários nos septos. Quem tem nectário é lá das petaloides, as lilioides. Elas têm nectário, lembra? Produz néctaro nectário. Então tem pétala e sépala vistosa. As comelinales, de um modo geral, elas não têm pétalas e sépalas vistosas. Então, a parte de produção de néctar dentro do ovário, ela é menos frequente. Outras características, anemofilia. Então, a maioria daqui, desse grupinho de plantas que estão dentro dessa ordem, tem flores inconspícuas. O que significa isso? Flores aclamídeas, sem sépala, sem pétala, ou diminutas, pouco atrativas e assim por diante. As folhas sempre vão ser 2 ordenadas, então elas são 2 ordenadas, cada um com sua bainha. Os estômatos com escálulas guarda em formato de halteres, essa é uma característica anatômica, que vocês viram lá quando a gente faz corte em folha de capim, de grama. As flores são sempre muito pequenas, com um óvulo só por carpelo, pólen com uma única abertura, e essa abertura é em forma de poro, e o endosperma é nuclear desenvolvido com embrião bem característico. Na hora que a gente abre a ordem Poales, então aquela filogenia mostra a ordem, e aí eu vou abrir a ordem. Eu tenho todas essas famílias, Rapaceae, Sparganiaceae, e por aí vai. De todas essas que a gente vai estudar, a gente vai focar em 3 famílias importantes. Bromeliaceae, Cyperaceae, e Poaceae. Essas 3 famílias que a gente vai estudar dentro da ordem Poaceae, que estão aqui. Então, na hora que eu pego lá, o que Poaceae tem de característica? Lembra das sinapomorfias? Então, a gente tem lá células longas da epiderme, as células guarda em formato de halteres, os frutos indehiscentes, tem lígula, isso é bastante importante, que vai mostrar a diferença com uma outra família, que é Cyperaceae, que é essa daqui. Então, geralmente, a bainha das Poaceae, elas são abertas e tem lígula. O que é lígula? Fica entre o limbo e a bainha. É uma película que fica ali. E a lâmina foliar com os veios paralelos ali. Cyperaceae, ao invés da gente ter sempre 2 folhas ordenadas, como é para a maioria da ordem, Cyperaceae tem 3. Então, a gente sempre vai ver agrupamentos de 3 folhas.
3 folhas branqueadas. Então, vem 3, 3, 3, 3 ali. Os pólens são liberados em tétrades e por aí vai. E a gente tem bromeliácea, que não tem cristais de Rafford, tem sílica na epiderme, o endosperma é nuclear. Todas essas que estão aqui com asterisco, essas famílias, elas têm polinização pelo vento. Vocês vão ver que bromeliácea foge um pouco do padrão ali das poales de um modo geral. Então, quem são os representantes da família bromeliácea? Então, lembra, toda vez que a gente estiver estudando família, o melhor jeito de estudar é lembrar do exemplo. Então, quais são as características de uma bromélia? Então, na hora que eu penso em bromélia, acho que a primeira coisa que vem na cabeça da gente é que ela é uma planta que armazena água, tem aquelas folhinhas que formam um copinho e assim por diante. E as características são relacionadas a esse armazenamento de água. Então, a gente tem corpos de sílica solitários. Então, a gente tem lá na lâmina foliar, tem impregnação de sílica? Tem, mas essa é solitária. Eu tenho escamas peltadas que absorvem água. Então, eu tenho tricomas especializados para absorção de água. Então, o pelo vai, absorve a água e armazena num tecido específico para armazenar essa água. Lembra? Tecido de armazenamento são os parênquimas. Nesse caso, é um parênquima aquífero. E aqui a principal característica que diferencia a bromeliácea dos outros representantes, basicamente, aqui da ordem. Bromeliácea tem flor vistosa. Então, ele tem um perianto diferenciado em cálice e corola, tem sépala e pétala. Isso foge do padrão. Vocês vão ver que as outras duas famílias, que é Poaceae e Cyperaceae, tem flor aclamídia, ou seja, não tem pétala e não tem sépala. E eu tenho sempre 3 estigmas torcidos em espiral. As principais características aqui, que também são dos representantes das bromélias, são as ervas em roseta. Então, aquele ranqueamento das folhas em roseta é que permite que forme aquele copinho que absorve a água. Eu tenho uma série de plantas epífitas e eu tenho elementos de vaso na raiz. A família tem distribuição neotropical, mas eu tenho uma espécie na África. E só lembrando que o abacaxi, que é a bromélia comestível, né, que a gente usa na alimentação, é uma infrutescência. Então, a gente pega ali os neotrópicos, condicionado à América, né? Então, eu tenho a distribuição, é uma família basicamente americana, mas eu tenho uma espécie aqui distribuída na África. Esse é o formato de roseta. Então, esse pareamento de uma folha em volta da outra, que vai formar esse copinho aqui, que possibilita que ela guarde água dentro dela. Então, esse padrão em roseta é uma das características ali das bromélias. Olha aqui o abacaxi, que é a infrutescência ali das bromélias. Então, na hora que a gente pega a florzinha do abacaxi, tem sépala, sempre em número de 3, porque é uma monocotiledônia. E tem pétala também em número de 3. Na hora que eu abro o ovário, as flores são hermafroditas, né? Porque é uma planta hermafrodita. A gente tem lá o ovário e os 3 estigmas aqui nas florzinhas de bromélia. Então, na hora que eu pego a flor, olha aqui, eu quero que vocês vejam que eu tenho pétala e sépala. Então, eu tenho sépala e pétala. Muitas vezes, até a sépala é colorida. E uma coisa que muita gente confunde é esse padrão aqui. As bromélias, elas sempre vêm acompanhadas de brácteas vistosas. Às vezes, essa flor é bem pequenininha aqui. Ela é bem miúda, assim, ela é colorida, mas ela é bem miudinha. Mas eu tenho brácteas vistosas. Então, muitas vezes, a própria bráctea, que não faz parte da flor, ele é um verticilo a mais, né? Acaba chamando mais atenção do que a própria flor da bromélia. Eu vou passar um vídeo rapidinho aqui sobre o abacaxi. Floresta do Araguaia, município que fica no sudeste paraense, é o maior produtor de abacaxi do país. Esse ano, Laís, o município vai produzir mais de 200 milhões de toneladas do fruto. Agora, nesse ano de 2015, e claro, os trabalhadores comemoram os lucros. Vamos ver na reportagem. Floresta do Araguaia tem 18 anos de emancipação política. Situada no sul do Pará, a pequena cidade de apenas 19 mil habitantes carrega o título de maior produtora de abacaxi do Brasil.
A expectativa é que sejam colhidos 230 milhões de frutos esse ano. Negociado a R$ 1,20, o abacaxi vai render 276 milhões de reais aos agricultores do lugar. Aqui todos são beneficiados pelo cultivo do abacaxi. A importância econômica do fruto é reconhecida em praça pública no centro da cidade. Dona Antônia é uma trabalhadora que, entre tantas outras, viu no abacaxi uma oportunidade financeira. Aos 75 anos de idade, é ela que produz metade dos balaios usados nas colheitas. O dinheiro do negócio ajudou a comprar a casa da família. Trouxe muita coisa boa para mim, né? Que ajudou eu a criar meus filhos, acabar de criar tudinho, dei estudo para eles. Estão tudo estudado, tem um bocado já formado, então já está tudo criado. Diariamente, 60 caminhões de 15 estados do Brasil são carregados nos 13.500 hectares de lavoura da cidade. Este agricultor não se arrepende de ter mudado de ramo e apostado no abacaxi há 17 anos. Para ele, ter um bom abacaxi na mão também pode ser sinal de bons negócios. Carro, moto, lotes na cidade, essas coisas que a gente vai construindo ao longo do tempo, com muito trabalho e muita dedicação. Só a colheita do abacaxi emprega 960 trabalhadores por safra. Com um salário de R$ 2.400 por mês, esse trabalhador já sonha em se tornar agricultor. É crescer na vida e ser um produtor forte, que dentro de Floresta mexer com abacaxi. Ivonete veio de Araguaína, no Tocantins, para o Pará, atraída pelo abacaxi. Há 10 anos ela faz guloseimas do fruto. O dinheiro que ganha ajuda na renda doméstica e a equipar a pequena fábrica. Hoje nós trabalhamos com o licor, com a geleia, com o doce, com a polpa. E financeiramente o retorno foi bom. Já comprei uma máquina de polpa, para despolpadeira, já estou montando a minha pequena fábrica e comprei tudo à vista. Então, o que eu quero que vocês percebam? Como uma cultura, ela pode mudar a vida das pessoas. Então, a gente tem alguns municípios que são quase que exclusivamente dependentes de uma cultura. E aí mostra ali como essa cultura é importante para determinada população e assim por diante. Uma outra família dentro da Ordem Coalhes é a família Ciperaceae. Ciperaceae é a família das tiriricas. E aí a gente tem uma confusão bastante grande. As tiriricas e as gramíneas, elas são... muita gente confunde elas têm um aspecto parecido. Mas eu vou mostrar para vocês as principais diferenças entre essas duas famílias que são próximas. Então, é a família das tiriricas e do papiro. Tem pelo menos 4.500 espécies e os principais gêneros são Cíperos, Cárices e Rinhóspora. E aí tem as principais diferenças. Então, o que eu vou falar aqui, na hora que eu chegar lá em Poaceae, eu vou acabar repetindo. O caule é geralmente triangular para Ciperaceae. Vocês vão ver que em Poaceae esse caule ele é cilíndrico, circular. Eu tenho corpos de sílica cônicos na epiderme. O outro formato vai aparecer em Poaceae. A bainha fechada, sem lígula. Poaceae tem bainha aberta com lígula. Geralmente de 1 a 3 estames, pólen em pseudomônades e assim por diante. Aí não vem ao caso, mas mais relacionado ao número de estames. Um óvulo, placentação basal e o fruto aquênio. Vocês vão ver que para Poaceae, esse fruto é um fruto seco do tipo Cariopse. São as diferenças entre elas. As folhas geralmente são triarranjadas ou trísticas. Então, eu tenho lá um padrãozinho de 3 folhas por vez. Vocês vão ver que em Poaceae, essas folhas são 2 arranjadas, 2 ordenadas. São plantas monóicas ou hermafroditas, isso vale também para Poaceae. E eu tenho lá as espiguetas com flores aclamídeas, isso também vai valer para Poaceae. Distribuição geográfica, cosmopolita. O que é uma planta cosmopolita? É aquela que consegue se adaptar e aparecer em qualquer tipo de ambiente. E aqui dentro da família, a gente tem plantas invasoras muito agressivas, que podem gerar prejuízos até para a produção. Então, produção de soja, a produção de arroz e assim por diante. Então, a contaminação da produção
ela é um poder que diminui a qualidade ali do valor agregado ao seu grão, por exemplo. E as tiriricas são plantas invasoras bastante comuns. Então, olha lá o mapinha todo pintado. Repara que é uma planta tão cosmopolita e tão invasora que até no deserto, que geralmente aparece uma bolota branca aqui, né? Que é o deserto do Saara, a gente tem tiririca. Então, uma planta muito comum. Olha as folhas triordenadas. Esse caule, ele é triangular no corte transversal. E aqui a gente tem o papiro. Cíperos papiros, foi daí que os primeiros povos, os egípcios, fizeram o primeiro papel para poder escrever, pintar, desenhar. Então, a ciperasa, ela tem uma história de vida muito longa, bastante antiga. As pragas, de modo geral, as tiriricas são pragas agrícolas importantes, mas eu tenho outras coisas, não é só uma planta invasora. Então, existe um livrinho, tem até lá na biblioteca da universidade, que é um guia de plantas invasoras, é do Lorenzi, da editora Plantaro. Chama Plantas Invasoras, Plantas Daninhas, eu não me lembro agora certinho o título. Vocês vão ver que quase metade do livro é Saperaceae. Então, a gente tem plantas invasoras importantes e pragas agrícolas muito importantes ali. E as tiriricas, elas não são uma planta tão fácil assim de você combater. Por quê? Porque as tiriricas, elas têm um rizoma. Esse rizoma, lembra, rizoma é um caule subterrâneo? Lembra o que acontece com o rizoma? Eu vou lá, vejo a tiririca, por exemplo, no meu gramado, vou lá e tiro a parte aérea dela. Eu esqueço que lá debaixo da terra eu tenho um rizoma. Então, na hora que eu tirei essa parte aérea, a gema que está aqui, imediatamente ela é ativada para formar uma nova parte aérea. Essa gema que está aqui também, essa gema que está aqui também, e assim por diante. Então, a gente fica brincando, a gente arranca uma, nasce 3. É quase que isso. Algumas tiriricas têm rizomas comestíveis, pouquíssimo utilizados, mas pouquíssimo utilizado pela gente, a gente não consome isso, né? Mas algumas populações tradicionais, ribeirinhos, eles consomem dessa planta cíperos esculentos. A gente tem outras coisas acontecendo. Cíperos articulatus, ele é utilizado na perfumaria. Então, é essa planta aqui. Esse daqui é um perfume da Natura. Se eu não me engano, é o Priprioca da Natura. Então, ele tem uma fragrância importante, ele tem um valor agregado bastante alto aqui. Então, a gente tem um outro valor, uma outra valoração para uma planta que sempre foi considerada um vilão. Então, a gente consegue olhar esse tipo de planta sob um novo olhar. A gente tem Carex, do gênero Carex, que possa extrair fibras para fazer aqueles móveis de fibra e assim por diante. E aqui o jeitão da planta. Então, a gente tem lá as folhas, as flores. Geralmente, ó, o que a gente tem na Ciperáceo? 3 estames. Olha lá o gineceu bifurcadinho. E tá. Próxima família, família Poaceae ou Gramine, lembra? Essa faz parte daquelas famílias que tem o nome conservado. E dentro das Poaceae, a gente tem uma importância econômica do outro lado, né? Então, se a gente pega a Ciperácea com a importância econômica mais voltada para o lado negativo, aqui é exatamente o oposto. A gente tem o lado positivo da importância econômica. É da família Poaceae que vem a grande maioria dos cereais. Aveia, trigo, cevada, sorgo, milho, arroz. A gente tem o açúcar, os bambus de um modo geral. A gente pode extrair papel, fibras de um modo geral. Então, lembra, essa é a terceira maior família dentro das angiospermas, segunda maior dentro das monocotiledôneas, com quase 10 mil espécies. E aqui eu só coloquei alguns gêneros. Triticum, que é o gênero do trigo, sorghum, que é o gênero do sorgo, avena, que é da aveia, zeia, que é o gênero do milho, e assim por diante. O fruto é uma cariópse, com uma única semente. E aí, lembra, Ciperácea tem o fruto do tipo aquênio. Aqui a gente tem o fruto do tipo cariópse.
A gente tem as espiguetas também, com flores aclamídeas, que a gente tem um embrião lateral com um cotilédone muito modificado. Esse cotilédone, ele recebe até um nome em especial chamado de escutelo. Quando vocês forem trabalhar a disciplina de sementes, vocês vão estudar mais como é que é formada a semente das gramíneas de um modo geral. Outras características, o caule é arredondado, lembra? Tiririca tem caule triangular. A bainha é aberta ou fechada, mas quando ela for aberta, ela sempre vai ter a lígula. As folhas são dísticas ou dois ordenadas. São plantas geralmente hermafroditas, mas eu tenho monóicas, por exemplo, o milho é uma planta monóica. E o estigma, ele é plumoso, flora clamídia e assim por diante. Então, na hora que a gente pega a distribuição geográfica, o mapinha das poáceas, ele é exatamente igual ao mapa das tiriricas. Então, a gente tem uma planta cosmopolita que se adapta a qualquer tipo de ambiente. Todos os ecossistemas, exceto as grandes altitudes. Mas, basicamente, as poáceas estão distribuídas no mundo inteiro. É a principal família de angiospermas do ponto de vista econômico, porque cerca de 70% das plantações são poáceas, são gramíneas, e 50% das calorias consumidas no nosso dia a dia também são provenientes de plantas da família poácea. Dentro da família eu tenho plantas forrageiras, ornamentais, invasoras, medicinais, e o homem cultiva as gramíneas há pelo menos 10 mil anos. Então, é uma família que ela vem sendo domesticada ao longo do tempo. Então, os tratos culturais, eles já estão bem estabelecidos e o homem consegue cada vez mais dominar a técnica e o controle dos cultivos dessa família. Eu gosto muito dessa figura. Então, tem gente que fala assim, mas capim tem flor? Tem sim, a flor ela é pequenininha. Então, lembra, uma flor aclamídea, ou seja, não tem pétala, não tem sépala, mas ela é presente. Então, aqui está mostrando lá a espigueta. Vocês conseguem ver esses dois penachinhos aqui, ó? Esse é o ovário. O ovário é súpero. Com dois, são três, para falar a verdade, porque a gente enxerga dois. Dois estigmas plumosos. Ele é todo ramificadinho, por quê? Porque aumenta a superfície para receber o grão de pólen. Geralmente, a gente encontra 3 estames. 3, estames. E eles ficam penduradinhos quando a flor está aberta para o lado de fora da flor. Fica pendurado do lado de fora para facilitar que o vento leve esse grão de pólen para outras plantas. Então, a gente consegue perceber aqui que tem bainha aberta. Então, esse é o limbo, essa é a bainha. E essa estruturinha aqui, que é aquela película que divide, é chamado de lígula. O caule geralmente é um colmo, lembra como? Nós entre nós marcados, cada nó produz uma folha. Raiz fasciculada, essa é uma característica de gramínea, de monocotiledônia, de modo geral. E aí a gente tem a espigueta. A espigueta é uma inflorescência típica das gramíneas, de um modo geral. Também tem ciperácea. E as espiguetas das poáceas, elas são formadas por 2 brácteas na base de cada espigueta, são chamadas de glumas, primeira e segunda gluma, e cada florzinha dentro da espigueta também vem acompanhada de 2 brácteas. Uma que se chama palha e uma interna maior que se chama lema. Então, a florzinha de uma gramínea, ela é formada desse tipo. Palha e lema são brácteas, ou seja, ela não tem sépala, não tem pétala. Esse gineceu, ele é bicarpelar, ganocarpelar, mas 2 carpelos que se uniram para fazer um único gineceu. Importância econômica, todos os cereais, açúcar, forrageiras, gramados, material para construção, extração de celulose, a gente pode pensar no bambu, até para fermentação de cerveja. Lembra? A cevada está aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui sobre o milho. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Milho é agro. Milho é o grão mais consumido no mundo.
junto com a soja, é a base da ração animal. Milho tá na comida do frango, do porco, da vaca de leite. Tá no saquinho de pipoca e até no amido do talco infantil. Com milho também se faz etanol. O milho dá lucro. As fazendas brasileiras faturaram 43 bilhões de reais em 2015. Tá na exportação, 6 bilhões de dólares. Tá no investimento. Milhões de dólares aplicados em cada nova variedade de semente. Milho, mais uma riqueza brasileira. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Então, aqui a gente relata os principais cereais, aqui a sua importância econômica. Tem todas as plantas forrageiras, então a gente tem as braquiárias, né? Serve de pasto para o gado, a cana-de-açúcar. Então, para quem acha que capim não tem flor, olha aqui, ó, que bonito, com um pendão de flor aqui, a cana-de-açúcar. Os cereais, de um modo geral, milho, sorgo, trigo, arroz. Algumas, cada florzinha na espigueta, em algumas delas a gente tem o que a gente chama de arista, que é o que a gente enxerga no trigo. É muito bonito, ela tem uma ponta comprida, que é bem característico do trigo. Vou falar sobre o trigo agora. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Trigo é agro. Um dos cultivos mais antigos da história da humanidade, o trigo é o pão de cada dia de quase todos os povos. Plantado no inverno, o trigo ajuda na preservação do meio ambiente. Deixa no solo a palhada, que serve como adubo para o plantio seguinte no verão. No campo e nas indústrias, o trigo é emprego garantido para 500 mil pessoas. Em 2016, a cadeia produtiva faturou 41 bilhões de reais. O trigo está em todos os tipos de massas, nos biscoitos, nos bolos, na esfirra, na pizza. O trigo é nutritivo, tem fibras e proteína. Trigo é energia, é sustento. Trigo é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio. Então, aqui a gente tem lá sobre o videozinho sobre o trigo, que é um dos alimentos também muito importantes. A gente tem os gramados, os bambus, e aí a gente começa a ter outras coisas. Em algumas gramíneas não é tão usual assim, mas a gente consegue extrair celulose. Então, de algumas gramíneas, de modo geral, pode-se ter a extração da celulose. Agora, sobre o arroz. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Arroz é agro. Tá no prato de todo mundo. Arroz combina com feijão. Acompanha carne, legumes, peixe. Tá no bolinho e em centenas de receitas. Cada brasileiro consome mais de 25 quilos de arroz por ano. O arroz está no emprego. 280 mil pessoas em todo o país. Arroz está no campo. Ocupa 2 milhões de hectares das fazendas. Este ano, o Brasil vai produzir 10 milhões de toneladas. O arroz está no nosso dia a dia. É sinal de fartura, sinal de felicidade. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Acho legal que mostra do arroz também a parte do simbolismo, né? Então, o casal, né, quando termina a celebração do casamento, joga lá o punhado de arroz, que é para que essa família formada tenha fartura. O arroz, ele demonstra abundância. Legal que no Brasil a gente tem variedades diferentes de arroz, a gente tem o arroz cultivado no campo alagado, mas a gente também tem arroz sequeiro, então a gente tem coisas diferentes também no próprio país, é bem legal. A gente tem plantas medicinais, então esse daqui é o capim-limão ou capim-cidreira, e a gente tem plantas inseticidas, como a citronela. Então a gente tem várias vertentes de uma mesma família. E aí, quando eu começo a perceber que eu tenho vários tipos de utilização, eu começo a perceber também que, por eu ter diversos tipos de utilização, eu começo a entender o porquê dela ser cosmopolita. Então, a gente tem diversos usos, diversas formas, diversos tipos de plantas diferentes e elas conseguem colonizar diversos locais do planeta. Então, é a mesma figura mostrando aqui
as florzinhas, né? A gente tem cada flor, essa florzinha aqui ainda tá fechada. E aí a gente tem a flor aberta. Se for um trigo, a gente ainda tem uma pontinha aqui, ó, que a gente chama de arista. Então, a gente tem a palha, a lema, que são essas duas brácteas, o gineceu com o ovário e esse estigma todo bifurcado, bem plumoso, e os estames que ficam penduradinhos do lado de fora da flor. E aí eu mostro um quadrinho com as diferenças entre Poace e Ciperace. Então, isso daqui a gente consegue comparar essas duas famílias, que à primeira vista são muito semelhantes, mas se a gente tem um olhar cuidadoso, eu consigo separar as duas famílias. Então, isso daqui está lá no slide, já está no AVA. E para mostrar que eu tenho outras famílias ali dentro. Então, por exemplo, o Poace tem sempre duas brácteas. Ciperace tem uma só, que é só a gluma, que a gente tem palha e lema. Juncaça tem exatamente o dobro, tem 6, e assim por diante. Então, a gente tem as diferenças ali entre as flores de cada uma das famílias dentro da ordem Poalis. E a nossa última ordem, aqui dentro das monocotiledôneas, que é a ordem Zingiberalis. Zingiberalis, ela é formada por ervas grandes. E aí a gente começa a pensar, mas como é que uma erva, se é uma planta herbácea, pode ser grande? E aí o principal exemplo dentro de Zingiberalis, na família Musaceae, é a bananeira. Então, o que se assemelha ao tronco ali da bananeira, que eu vou falar mais para frente, é o quê? É o que a gente chama de pseudocaule, que é a bainha da folha. Então, a gente são plantas herbáceas, geralmente com um caule subterrâneo, mas que são ervas geralmente grandes. A maioria delas não tem caule aéreo, o caule é subterrâneo. Eu tenho sílica, mas só na bainha dos feixes vasculares. E as folhas, elas são diferenciadas entre pecíolo e lâmina. Isso é uma coisa diferente. Na hora que a gente pega monocotiledôneas, de modo geral, a gente tem o quê? Aquelas folhas com bainha. Então, é sempre o limbo e a bainha. Nas Zingiberalis, a gente tem o limbo, um pecíolo e a bainha. A gente tem as 3 partes, é uma folha completa. A nervação é um tipo de paralelo, que a gente chama de peniparalelo. A gente tem um pecíolo com canais aéreos, então quem já cortou, por exemplo, uma bananeira, a gente enxerga um monte de buraquinho ali naquele cilindro central, que é do pecíolo das folhas, esses canais aéreos. Flores com simetria bilateral e o ovário é ínfero. A gente tem essas 3 famílias, a mais importante é a família Musaceae. Família Musaceae é a família da banana. A gente tem apenas 2 gêneros. O principal gênero é Musa, que é a banana comum, né? Que é a bananeira comum. O nome científico dela é Musa paradisíaca. Ela é uma erva rizomatosa. Ou seja, ela é uma planta herbácea, mas que tem um rizoma subterrâneo. E ela é uma erva grande, porque aquela parte que a gente acha que é caule é o pseudocaule. Eu tenho células produtoras de látex, então quem já cortou bananeira vê que ela exuda um látex branco. Brácteas vistosas e 5 estames. Quais são as outras características que valem para quase todo mundo ali dentro? Folhas espiraladas com pecíolo com linha de canais aéreos. Então, eu tenho o quê? As folhas, elas são distribuídas em espiral na planta e a bainha das folhas sobrepostas vão formar aquele caule central, que é o que a gente chama de pseudocaule da bananeira. A gente tem um perianto com pétala e sépala, a gente não tem mais planta nemófila, e aí essas pétalas e sépalas, elas são unidas entre si. Então, geralmente, eu tenho 5 pétalas e sépalas unidas. Então, geralmente, eu tenho as 3 pétalas mais 2 sépalas unidas entre si e uma sépala livre. Distribuição paleotropical. No Brasil, por mais que a maioria dos brasileiros achem que a banana é uma planta nativa do Brasil, a banana ela não é nativa do Brasil, mas ela é amplamente cultivada no território nacional. As bananeiras são caribenhas. Então, essa estrutura central que a gente enxerga aqui
é o que a gente chama de pseudo-caule. E a inflorescência da banana é uma inflorescência muito particular. A gente tem aqui mostrando o que a gente chama de coração da banana. E aí a gente tem o quê? As brácteas, e cada bráctea, ela tem um conjuntinho de flores. E as brácteas, elas vão se abrindo aos poucos. E aí vai formando as bananinhas, e aí a gente tem aquele padrão da penca da banana. As pétalas e sépalas são unidas entre si, e eu tenho uma livre. Olha, o ovário é ínfero. Então, na hora que a gente pega lá o coração da banana, o que a gente tem? As brácteas, elas vão se abrindo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ali o coração da banana, mas na hora que a gente vai abrindo as brácteas, a quantidade de néctar produzida é absurda. As bananeiras, elas são polinizadas por morcegos. Então, os morcegos vêm atrás ali. Então, pensa, isso daqui ela tem uma quantidade grande de néctar, é isso que atrai o morcego. E o morcego vem e poliniza. O que acontece com essa bananeira comum, que é a bananeira que a gente consome, né? A banana que a gente consome. Ela é formada, ela é um fruto que a gente chama de partenocárpico. Fruto partenocárpico é aquele fruto que é formado sem a fecundação. O morcego poliniza, mas não acontece o segundo passo, que é a fecundação. Na hora que ele poliniza, já começa a se desenvolver o fruto para todos os representantes aqui da bananeira. E vai formando ali os cachinhos de banana. Por isso que banana não tem semente. A florzinha da bananeira, ó, essa aqui é a sépala livre, e as pétalas e sépalas unidas entre si, coladas aqui entre si. São 5 estames, e o gineceu, o ovário, ó, aqui é o receptáculo, o ovário, ele é ínfero, para baixo do receptáculo. Só para mostrar com mais cuidado, né, a florzinha da bananeira. Então, a gente tem a bráctea e as florzinhas aqui, e aqui mostrando o morcego realizando a polinização. Então, a quantidade de néctar é produzida e isso atrai o morcego. Muitas vezes o morcego chega a mastigar aqui essa bráctea. Vou mostrar um videozinho rápido de novo. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Banana é agro. Nanica, maçã, prata, ouro da terra. Banana faz um sucesso danado lá fora. Só em 2016 a exportação rendeu 20 milhões de dólares. Banana é a fruta mais consumida e a que gera mais riqueza no Brasil. No ano passado, os produtores faturaram 14 bilhões de reais, 40% a mais. Banana é doce, bolo, sorvete, é vitamina, banana chips. A fibra da bananeira vira artesanato, móveis estofados e até placas para construção civil. Banana é rica em potássio, é saúde, para o corpo e para a economia. Banana é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Então, só para mostrar que a gente tem outras coisas produzidas, além da fruta in natura, ali na banana. E aqui, para terminar, e aí, essa daqui é mais por curiosidade, isso não cairia na prova, né? São outras gingiveralis que também são importantes. Então, heliconiaceae. As helicônias, elas ficaram famosas nas Olimpíadas que tiveram no Rio de Janeiro. Então, nas Olimpíadas, cada atleta, além de ganhar sua medalha, eles ganhavam um arranjo. E nas flores que vinha nesse arranjo, era uma flor de helicônia. Ela é muito típica aqui do Brasil. Só para mostrar, planta polinizada por beija-flores. Olha aqui, isso daqui é a bráctea, a florzinha está aqui dentro. Repara que uma florzinha, ela nem é tão vistosa quanto a bráctea. Ó, formatinho certinho para encaixar o bico do beija-flor, que pega o néctar no fundo da flor. E Zingiberacea, que é a família do gengibre. Então, a gente tem lá, o gengibre é um dos rizomas comestíveis. Esse daqui é o açafrão. Então, a gente tem lá a florzinha, é muito semelhante à flor da bananeira. E, por enquanto, esse daqui era o finalzinho, né, do que faltava da gente terminar, sobre as monocotiledôneas. Lembrando, semana que vem, deixa eu só confirmar o dia. Semana que vem, dia 6, a gente tem a nossa prova. Lembrando que na prova vai cair o assunto da unidade 4,
que são as paleoervas, magnolídeas e monocotiledôneas. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida é só tirar no plantão de sexta-feira. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau. Até semana que vem.